Acabei de aprender aqui com o Cláudio uma coisa interessante. Goethe, o grande pensador, né, desenvolveu um barômetro, né? Olha só. E é este barômetro que não faz uso do mercúrio, né? Porque vocês sabem que o primeiro barômetro, né, a ser construído fazia uso do mercúrio, mas o mercúrio é uma substância complicada, né, para trabalhar com ela, sim. Né? Então, agora temos um outro tipo de barômetro, né? E o Cláudio agora vai explicar como ele funciona, né? Como a gente pode determinar a pressão atmosférica, porque a função do barômetro é essa, né? Medir a pressão atmosférica. Gil, mas na verdade ele não é um barômetro que mede o valor absoluto da pressão. Certo. Não. Ele só me dá a variação da pressão, se a pressão aumentou ou se diminuiu. A variação da pressão. Exatamente. Então, o barômetro é um nome meio não correto, né? Chamado barômetro de Goethe, mas na verdade ele não mede, né? O barômetro, na verdade, seria um baroscópio. Na realidade, você determina diferenças de pressão, ou variações da pressão. Exatamente. Ok, né? Muito bom. Então, eu estou me corrigindo. Okay. Então, Goethe, ele, na verdade, não inventou esse barômetro. Ele usou já algo que os pescadores usavam para prever tempestades, né? Eles tinham que saber se havia uma tempestade chegando. Aí para isso é suficiente, né? Aí eles tinham esse instrumento e o Goethe gostou muito daquilo e ele usou isso na casa dele, né, em diversos locais e ficou sendo conhecido como barômetro de Goethe, pois Goethe era uma pessoa mais famosa, né? Bom, na verdade ele funciona assim. Aqui eu tenho um reservatório, né, com água, aqui é água com corante. Aí é água. Água com corante. Interessante. Desse lado aqui o tubo é aberto, está a pressão atmosférica, né? E desse outro lado aqui, ele está fechado, mas eu posso abrir. Certo. Né? Então, por exemplo, se eu abrir, agora, eu tenho aqui a pressão atmosférica agindo nos dois lados. Então a gente pode ver que a coluna de água é praticamente a mesma, né? Ok. Bom, então, ao fechar, agora eu estou mantendo a pressão aqui igual à pressão que está agora, nesse ambiente. Certo. Né? Se por acaso a pressão atmosférica, por alguma razão, diminuir a sua pressão, desse lado vai ficar com a pressão menor, portanto o líquido vai subir. Porque aqui vai estar com a pressão que está agora. É bem simples, na verdade, hein? Né? Que ideia boa, hein? Se a pressão aumentar, a coluna de líquido vai abaixar. Né? Então, essa aqui seria a pressão num determinado horário do dia. Pronto. Já está registrada, né? Está registrada. E se aumentar a pressão, ele vai reduzir a altura, não é isso? Exatamente. E se diminuir a pressão, vai aumentar. Interessante. E aí ele pode ter esse valor da variação, né? Porque aqui eu tenho ρGH, né? Certo. Da água, então você não mede exatamente pressões, mas você pode inferir, né, variações da pressão. Exatamente. Não é isso? Por exemplo, se está um dia muito úmido, quente, né? E de repente chega uma frente fria, o que acontece? O vapor de água na atmosfera se condensa. Essa condensação rápida diminui a pressão, né? Então, as moléculas de ar que ocupavam um volume muito grande... Então, ele vai subir. Vai subir. Então, se houver uma repentina diminuição da pressão, significa que muito vapor d'água está se condensando, está se formando muitas nuvens carregadas, né? E é um sinal de tempestade. Né? Então, ok. A pressão baixando muito mas rápido. É de uma construção bem simples, muito simples, né? Na realidade, você tem aqui dois tubos abertos, né? Duas extremidades abertas, né? E uma você fecha. Porque ela vai, em algum momento do dia, esta é a pressão atmosférica, não importa o valor dela, mas você pode acompanhar variações da pressão. Muito interessante, bem pensado. E é bem simples também, né? Porque o líquido agora é água, né?